Olá, amigos. Eu sou a Tati Rodrigues, aqui com o João, para mais um episódio do nosso PataCast, um programa feito por quem e para quem ama e respeita os animais. E o episódio de hoje vai ser emocionante, porque a gente vai tratar de um tema muito delicado e muito lindo, que é o voluntariado na causa animal. Somos em muitos voluntários nessa causa, mas paradoxalmente não somos o suficientes. Então, por isso, a gente espera que esse programa toque muitos corações, abra muitas mentes, para que as pessoas comecem a colocar a mão na massa. Cada um pode fazer um pouco. Nessa causa tem muito a ser feito, e tudo que é feito gera a proteção à vida. É muito urgente as questões do bem-estar animal. E, como eu falei anteriormente, há muito a ser feito. Para inspirar você aí que está nos escutando, eu trouxe aqui 2 grandes exemplos de seres humanos, de voluntárias da causa animal. A minha amiga Angelita Cardoso, a Lita, que ela é uma protetora que a gente pode chamar, que a gente costuma chamar de linha de frente. É aquela protetora que resgata muitas vezes não só os animais que ela vê, mas ela resgata animais que muitas vezes ela é chamada a atuar, porque as pessoas que estão vendo a situação não agem. Então, no final das contas, o coração das protetoras é muito grande, acaba sendo às vezes maior que o espaço, né, e as condições que nós temos em casa. Então, vão lá, as protetoras, né, acabam se desdobrando em 1000 para fazer esse trabalho que a gente vai falar ao longo do programa. Cada um de nós pode fazer. Né? É um trabalho importante que salva vidas e não precisa ser feito só por protetora, por cada um de nós. A Lita está aqui representando todas as protetoras aqui em O Cumprimento, que são muitas. Na minha cabeça, que eu conheço de contar mais de 50, e eu tenho certeza que tem muitos outros anônimos também. Então, depois, em cumprimentando a Lita, eu quero cumprimentar a todas nós, protetoras de animais linha de frente. Estou também aqui com a Cláudia Sakamoto, ela que sempre também amou animais, sempre se dedicou à causa. Ela antes ajudava de uma forma mais indireta, não menos importante, que era com recursos financeiros, doações a ONGs. Ela tinha a sua própria tutelada, que é a Molly, a cachorrinha que ela adotou, portanto já era uma voluntária, mas ela decidiu fazer mais, ela decidiu ir passear com os cães do núcleo, num projeto lindo que ela vai apresentar aqui, que os cães do Núcleo de Bem-Estar Animal de Criciúma, que por algum motivo lá estão acolhidos, geralmente resgatados por doença ou alguma condição mais delicada, e acabam ficando lá acolhidos. E para dar, então, uma melhor qualidade de vida a eles, um grupo de voluntários se uniu. Depois a Cláudia vai poder falar melhor sobre esse trabalho para fazer os passeios. A partir dos passeios, a Cláudia, não só a Cláudia, como eu acredito que muitos dos voluntários passeadores do núcleo, eles acabaram arcando também com outras atribuições, porque a demanda é muita, a causa é urgente, então elas acabam se envolvendo em divulgação para adoção, elas acabam indo em feirinhas, muitos acabam levando também alguns daqueles animais para suas casas, e essas ações lindas, sensíveis, que a gente vai ter o prazer, então, de conhecer hoje, né? Então, primeiro eu gostaria de apresentar a minha amiga Lita. Seja muito bem-vinda, Lita. Trouxe o João, que estava comigo no começo do programa. Pode falar um pouco de ti e do João, minha amiga. Eu sou a Lita, Angelita Cardoso, né? Me chamo de Lita. Faço o meu trabalho ali na Santa Luzia, né? Que tem outras protetoras também, né? O João foi um resgatado de 10 dias, onde a sua familhinha morreu todos, né? Morreu a mãe e mais 5 irmãozinhos. Chegou a mim mais uma irmãzinha e um irmãozinho com 10 dias. Todos com muito bicho, né? O João foi com 10 dias para o núcleo, onde a veterinária e o ajudante lá tiraram muito bicho. Bicheira? Bicheira. Né? Com 10 dias comido de bicho. Foi tentado salvar o olho, mas não deu. Com 7 meses ele perdeu o olho e foi castrado ali, né? Então hoje ele já está com 1 aninho, né?
Tá super saudável, graças a Deus. E pronto para adoção. Pronto para adoção. Preciso uma adoção para ele especial, para não condená-lo a morrer num canil, né? Ficar num canil, que eu acho assim, um canil não é apto para um animal, né? Então o que a gente faz? Faz esse trabalho para depois tentar doar, né? É adoção responsável, livre de correntes, pátio cercado. O João é um cara que tu estava me dizendo que ele é um cara tranquilo, ele já não destrói objetos, ele se dá com todos os outros cachorros, inclusive filhotes. Ele adora gatinho, ele é super quietinho, né? É muito amoroso sim. Então, o João tá aqui para adoção, eles estão fazendo um barulho aqui, tá? Porque hoje a gente trouxe o João para oferecer para adoção. E a gente trouxe, que está então em lar temporário com a Lita. E a gente trouxe, a Cláudia trouxe o Potter, que é um cachorrinho, depois ela vai contar a história do Potter. Que hoje encontra-se no núcleo de bem-estar animal. Então a Cláudia trouxe o Potter para oferecer para adoção, eles estão ali conversando. E uma surpresa maravilhosa que a gente vai dar em primeira mão aqui no PataCast. O nosso programa deu a sorte, porque hoje a Cláudia vai contar. A Cláudia passeando com ele para tirar um pouco da energia dele, para ele chegar aqui mais relaxado. Ela encontrou o adotante para o Potter. Então, hoje só temos aqui, nesse programa para doar, adoção responsável é o João. O Potter, graças a todo o esforço da Cláudia e dos voluntários, e graças também à sorte dele estar hoje no nosso programa, ele já foi adotado. Muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Eu estou bem contente de estar aqui com vocês. Eu adoro contar essas histórias do voluntariado e também dos cachorros que moram lá, né? Que acabaram conquistando o meu coração. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse programa vai ser, como eu falei no início, muito inspirador. Vou começar, então, conversando com a Cláudia sobre esse trabalho, porque, né, vai que quem está em casa está muito curioso para saber como é que eu já posso participar do voluntariado e tal. Uma porta de entrada mais simples, né, mas acho que tá ali, tá tudo pronto, né? É só ir, né? Como é que funciona, Cláudia, o trabalho de voluntariado dos passeadores lá do núcleo? E como que alguém pode se inserir nesse projeto? Um trabalho bem legal, bem convidativo para todo mundo que ama animais e tem sensibilidade, querem dar um pouco de conforto para eles e também não conseguem trabalhar em linha de frente, né? Como a Lita, como outros protetores que eu admiro tanto. Eu tento sempre ajudar, mas eu não sou uma pessoa que consegue lidar com essa linha de frente, sabe? E lá no núcleo ele é bem legal, é o núcleo do bem-estar animal aqui da cidade. E é um espaço em que eles acolhem os animais de rua, animais abandonados ou animais que vieram de maus tratos. E lá eles recebem tudo que eles precisam: alimentação, cuidados médicos, carinho. E também recebem essa oportunidade de serem adotados, né? De terem uma família que os ame de verdade. Então, como eu disse, lá eles recebem tudo, mas eles não têm uma rotina de passeios. Eles ficam presos em baias. Acho que o Elton pode mostrar ali o vídeo de como eles ficam. Eles não têm essa rotina de passeio e não tem um lugar em que eles possam ficar soltos, brincando, correndo, né? Daí a importância do voluntariado. Os passeios, eles são grandes momentos de alegria para os cachorros, sabe? Eles saem dos canis, eles cheiram o mundo, eles correm, eles brincam e eles veem o sol, né? Então eles ficam equilibrados. Então isso é importante tanto para a saúde física quanto emocional deles, né? E ainda eles aprendem a confiar nas pessoas, o que é muito bom para a adoção. E sabe o que é mais lindo, Tati? É que eles ficam tão felizes, tão alegres no passeio, que dá para ver no olhar deles. É como se eles dissessem para nós, né? Obrigado por esse momento. Então, os passeios pode parecer um gesto simples, ele é um gesto simples, mas muda o dia deles. E o nosso também.
É bom para quem está fazendo também, né? É amor puro, uma troca. Então, assim, além deles ganharem aqueles momentos ali, então, fora do canil, né? Porque a gente tem que frisar que o núcleo, né? Que qualquer abrigo de animal, seja público ou privado, a ideia é ser um lar apenas temporário. Para animais que precisam ser resgatados, porque ou podem estar perdidos na rua, desorientados, principalmente animais doentes, vítimas de maus tratos. Que tem um tutor, mas o tutor maltrata, ou então uma fêmea de rua em situação de parto, né? São casos excepcionais e devem ser provisórios. Eles não devem ficar lá esquecidos, né? Eles devem ser adotados, ir para famílias e abrir espaço, então, para novos que necessitam passar por esse período transitório no núcleo. Gente, assim, porque agora o núcleo, ele está com uma capacidade total ali cheia, né? São 33 cães lá hoje. Desses, 28 aguardam a sua adoção. Então, é importante, assim, que eles passem por lá, sejam castrados, sejam tratados, mas que eles sigam, né? Para outros poderem entrar ali. E lá não é um lugar de parada, não é um lar para eles, porque eles ficam presinhos, né? Então, eles precisam de uma família, né? De um lugar seguro para estar. Seria um acolhimento provisório, né? E é isso, Cláudia, eu quero entrar mais um pouquinho contigo nisso, que tu começou lá com passeios, como muitas outras amigas. Quero aqui mandar um abraço em nome da Cláudia também para todas as amigas, os amigos que voluntariam lá no núcleo, né? São muitos, né? Mais de 20, né, Cláudia? Hoje no grupo temos 25 pessoas, mas ativas temos poucas, porque o pessoal é ocupado, trabalham, né? Então, ativos ainda tem poucos. A gente precisava de mais gente que efetivamente fossem, né? Nos passeios, para os cachorrinhos passearem pelo menos, né? Algumas vezes por semana. Porque daí forma grupos, né? E quanto mais voluntários, mais dias de semana vão conseguir fazer os passeios. E como eu ia dizendo, muita gente entrou lá para simplesmente passear, que já é um ato maravilhoso, já está ótimo. Mas acabou se envolvendo mais. Então, hoje, por exemplo, a Cláudia, como outros que lá estão, acabam fazendo também um trabalho de levar os cãezinhos nas feirinhas de adoção, seja das ONGs ou organizadas pelo próprio Nubéa. E tu tá fazendo um trabalho lindo, né, Cláudia, de criar conteúdo, né? Como é que é esse trabalho? Diz para nós, as pessoas que querem adotar esses animaizinhos que estão no núcleo, onde é que pode encontrar essas lindas histórias gravadas, editadas por ti? Então, quando eu cheguei no núcleo, a ideia era passear, né? A minha amiga Alexandra, que eu conheci por acaso, ela me explicou, me chamou, me convidou para esses passeios, falou que não era assim tão pesado, eram para o bem-estar deles. E sabendo de todos os benefícios, eu aceitei ir, né? Experimentei ir. E chegando lá, assim, você se apaixona, não tem como não voltar. E foi indo, só que eu comecei a perceber que os cachorros tinham poucas boas fotos e era pouquíssimas as divulgações. O núcleo tem um número muito reduzido de funcionários, e naquela época menos ainda. O Instagram não era alimentado. E na fase eleitoral ele chegou a ser desativado. E daí nós começamos a tirar fotos, né? Porque eu tenho um pouquinho de conhecimento de fotografia e edição e pensei em poder ajudar nessa parte. E então, lá no Instagram do Nubéa, eu publico as fotos e o vídeo, a história dos cãezinhos para eles serem adotados. E dentro do Instagram tem o site, né? Tem um site que a gente fez que é tipo um catálogo, né, de todos os cachorros que estão para adoção. Então você pode acessar ali, ver todas as fotinhas deles, as histórias, e adotá-los por ali mesmo. Pode nos dizer aqui o endereço do Insta e para a pessoa poder acessar esse site? Isso, a gente pode deixar na descrição. Vídeo, né? É Nubéa, né, que é Núcleo do Bem-Estar Animal, de Criciúma. Tem uma logo azulzinha. Nubéa, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo e as pessoas podem acessar
tanto para escolher o seu adotado, quanto para se inscreverem para começarem a voluntariar lá no núcleo, não é? Isso, você pode ir até o núcleo, conhecer os cães, né, para você adotar, mas ali é uma janela, assim, né, à distância, que você pode conhecer os cãezinhos. E no site, tem os amigos ali que estão para adoção. Você tem um botão que você pode adotá-lo e preencher o formulário, e a gente entra em contato. E também tem uma aba voluntariado. E daí lá, você querendo se voluntariar, você entra em contato diretamente com essa minha amiga, né, a Alexandra, que a gente chama de Leque. Um beijo, Leque. Minha amiga também. A amiga da Tati há mais tempo. Ela foi a que começou esse movimento, né, de passeios voluntários ali com os cães do Nubéia. Certo, então, e depois também a gente deixa também disponível o telefone da produção do programa, enfim, de alguma forma as pessoas vão ter facilidade, com certeza, né, para chegar lá no Nubéia. Quem estiver interessado lá, funciona no horário comercial, né, até as 5 da tarde, acredito, né, de segunda a sexta, né, também, né? Quem quiser funciona das 7 às 4 da tarde. Das 7 às 4 da tarde, sabe? Quem quiser. Mas assim, querendo adotar ali pelo formulário, a gente entra em contato, são os próprios voluntários ali que acabam entrevistando, então a gente meio que nem tem hora, nem dia, o importante é que eles sejam adotados. Entra lá no Insta, que leva para o site, e já faz o contato ali direto com as voluntárias, com a Leg, geralmente. Todos os vídeos a gente coloca os telefones, né? A gente se divide ali entre os voluntários para atender todas as solicitações ali. A gente sempre dá prioridade para as adoções e sempre tem o telefone de alguém. Então, gente, para atender a adoção, a gente sempre... Depois a gente vai saber mais histórias lá do núcleo, mais casos de sucesso que eu tenho certeza que muitos já foram encaminhados, né? E agora, então, eu vou conversar com a minha amiga, um pouco com a minha amiga Lita. Lita, seja muito bem-vinda, né, de novo, então. E Lita, conta um pouco da tua história, né? Quantos, por exemplo, hoje, né? Quantos animais tu tens sob tua tutela nesse momento? Né? Porque são um lar temporário, geralmente, né? Mas há quanto tempo tu dedica a tua vida, vamos dizer assim, né? A esse trabalho lindo de resgate e recuperação dos animais? Olha, eu posso dizer que há mais de 30 anos, né? Tudo começou quando eu peguei o primeiro filhote, que ele foi atropelado, né? E morreu. E a minha filha hoje, que ela tem 39, e ela não largava aquele filhote morto. E aquilo ali me matou por dentro. E dali eu comecei a pegar resgatado e tentava, cuidava e doava. Naquela época não existia castração, né? E foi. E depois não parou mais, né? Então hoje eu tô com... Virou uma missão de vida. Não parou mais. Então, eu sou evangélica, né? E o pastor sempre diz, a missão da Lita é essa. Cada um tem uma missão, né? Missionária, de hoje. A missão da Lita é essa, é os animais, né? E a própria minha igreja, ela me apoia, né? A minha missão é essa, né? Sim, uma missão solitária, triste, porque tem muita coisa que as pessoas não entendem, porque a tua casa é diferente das outras, o teu lixo é diferente dos outros lixos, né? E o teu dinheiro é diferente dos outros, porque tu tem um gasto diferente. Tu deixa de comprar coisas para ti, porque tu precisa gastar com os animais, né? As prioridades. As tuas contas vai para o outro lado, né? Em vez de gastar contigo, tu gasta com os animais, né? E foi até... Hoje vai ser até quando eu morrer, né? No que consiste, assim, principalmente o teu trabalho? Então, assim, os principais casos, né? Como é que que acabam chegando em ti? Hoje, assim, ó, de um ano para cá, eu tô voltada mais para os filhotinhos, tá? Eu parei de pegar e botar no canil. Por quê? Porque eu penso assim, ó, eu só botar no canil, eu comecei a pensar que se eu só botar no canil, eu tô condenando eles à morte, à prisão perpétua. Eu já tive 30 no canil, 22, 17, então eu estou diminuindo, eu estou conseguindo, com muita oração, pedindo para Deus, eu fui doando
doando. Então, hoje eu tenho 7 no canil do tamanho do João, que já é muito grande, sabe? Então, eu tenho 2 canil, assim, grande. Mas mesmo assim, é muito, são tudo porte muito grande. Então, o que é que eu faço? Pego todos os filhotinhos, pego o filhotinho, né, que eu vejo, que Deus me mostrou. Não que as pessoas, lá tem um filhotinho, pega. Não, Deus mostrou aqueles ali, eu vou lá, eu pego, talvez eu com outras protetoras que são minha amiga, né? Aí a gente pega, elas falam comigo, a gente vai lá, a gente pega, e aí a gente faz um trabalho de doação daqueles filhotinhos ali, a castração daquela mamãe. Se a gente conseguir doagem aquela mamãe, a gente doa aquela mamãe depois, né? Às vezes a gente coloca lá de cachorrinha comunitária, mas não para pegar e jogar no canil, para condenar um corredor da morte. Sim. Não é justo. Porque tu já não tem espaço, né? Já chegasse a ter 20, 30. Hoje tens 7, que são muito grandes, né? Além disso, tu às vezes faz lar temporário também. Eu fiz um pós-operatório num corredor, né? Então, ali eu faço muito pós-operatório. Tipo assim, eu faço, às vezes, a cada 7 dias, mas já tem fila de espera, né? Não cobro nada. Nossa. A pessoa só traz a ração da cachorra. Se ela querer me dar um saco de ração para os meus e poder, ela me dá. Se não, ela só traz a ração da cachorra. Geralmente, salário temporário de cachorrinha que precisa ser castrada e é de rua. É de rua. Em situação de rua. Tipo assim, agora eu tô com uma lá e tô com a mamãe que tá em desmame. Falta só 3 filhotes, né? Amanhã eu vou na feirinha, faltam os 3 filhotinhos. Mas já tenho 3 na fila de espera. Né? Aquele corredor ali é só para pós-operatório. Isso ajuda muito, né? Faço só pós-operatório. Então, ali a pessoa traz, tal dia ela traz, tal dia ela vem buscar, né? Então, e eu pretendo continuar desse tipo. Para ver como esse trabalho de rede é importante, essa feira que tu se refere é de uma das ONGs aqui de Criciúma, né? Temos a Animal.com, um beijo para a Dalva, minha amiga. Temos a SOS Vira-Lata, que a gente trouxe a Jorge no primeiro programa, né? Amanhã. Então, é um trabalho de rede, porque enquanto as protetoras fazem esse trabalho de linha de frente e dão um lar temporário, as ONGs dão um espaço para divulgação em feiras, né? Inclusive, gente, eu gostaria de que vocês contassem um caso comum, uma adoção de sucesso que teve a parceria das duas. Conheci a Lita na feira, na feirinha da SOS. Tem a história da Dora. Foi assim, ó. Ficou cinzinha, mas é Dora, né? É uma cachorrinha que começaram a botar muita publicação de uns cachorrinhos abandonados lá perto do horto, né? Aquelas publicações que alguém passa, joga nos grupos. E eu comecei a minha fisioterapia, porque eu estou esperando uma cirurgia, porque eu tenho osteopenia, né? Faz 2 anos que eu estou na fila para fazer a cirurgia. Aí a minha fisioterapia saiu lá para o Rio Manha. E o Uber passou ali, eu vi o filhotinho. Aí, como diz outro, eu não quero ver, passei. Na volta, passei de novo, os filhotinhos estavam tudo num centro comunitário, tudo no beira do asfalto. Aí cheguei em casa, eu digo, meu Deus, aquele filhotinho lá. Chegou a noite daquele filhotinho lá. Na outra segunda, eu fui fazer fisioterapia, desci ali no Rio Manha, comprei a ração, peguei outro Uber, desci ali naquele centro comunitário, dei a ração para eles. Essa cinzinha, na filmagem, ela ficava na grade já bem assim, com medo já, ela já tinha medinho, com 2 meizinhos. Toda cinza, olho cinza, unha cinza. Ela é linda. Linda. Aí tá. Aí na segunda, que era a minha fisioterapia. Na terça eu disse, Gabi, assim. Vamos lá levar remédio de verme. Os adultos, carrapato era um grão de feijão. Levemos Simpari, que eu ganhei de uma pessoa. Aí levemos Simpari para os grandes, remédio de verme para os bebês. Mais ração. Na quarta fomos de novo. Chegou lá e disse, Gabi, vamos levar embora. Levei tudo para casa. Tá. Aí comecei a tratar deles, né? Consegui doar e ficou só a cinzinha. Linda. Aí ninguém queria, por quê? Ela tinha medo, ela se mijava tudo, ela vomitava tudo. Toda feirinha que eu chegava, ela estava toda vomitada. Ela vomitava água só. Nervosa. Nervosa. Só botava na caixinha de transporte,
Mesmo em casa, ela já se vomitava toda, ela tinha um medo. Eu fui 18 feirinhas. Na Dalva, no Giasse, no Angelone. Teve uma feirinha dentro da prefeitura ali, que era uma exposição. Ali foi 3 feirinhas. Aí a última foi da SOS. Aí a Cláudia estava lá. 2 casal gostou dela, mas ela tinha medo. Eles não insistiram. Aí foi na 18 feirinha, a Cláudia estava com o esposo. Aí a Cláudia conversou com o casal, o esposo dela. Conversou. E aí eu deixo com a Cláudia para terminar o... É que os cachorros medrosos, eu acho que eles são os mais difíceis de serem doados, porque eles são incompreendidos e as pessoas têm muito preconceito, achando que, ele é medroso, ele não vai se apegar, não vai dar certo. E eles são mais difíceis de doar que idosos, eu acho, porque eles têm muito, muito medo. Nesse caso da Cinzinha, ela tremia toda, assim, principalmente perto do homem, porque geralmente o homem é o agressor, né? E eles estavam com muito medo de levar ela. E eu falei para ele assim, mas ela tá com medo de ti porque teve algum agressor. E eu sei que vocês gostam, eles gostavam muito de animais, eles tinham outros cães. E se vocês tiverem paciência e dar um espacinho para ela, deixar ela fazer as coisinhas no tempo dela, ela descobrir que ela pode confiar neles, vai dar certo, sabe? Só tem que ter alguém que tenha paciência, tem que achar essa pessoa, e não é fácil. A Lita passou por 18 feirinhas e quantas mais, né? Foi um caso muito raro, mas ela abriu o coração para a tentativa. Eu falei assim, tenta. E foi muito lindo, porque ela levou, a cachorra tremia igual uma vara verde, e eu falei assim, só cuida e dá o espacinho dela. É tão fácil cuidar de um cachorrinho medroso, mais do que um carente, porque é só você deixar ele no espacinho dele e ele tomando terreno. E foi assim, ela viveu muito medrosa na casa deles por bastante tempo, assim. Ela olhava, ela via eles dando carinho no outro cão, assim, que foi uma coisa bem importante. Ela viu eles deram banho no outro cão na frente dela, né, porque banho era uma coisa que ela queria dar, né. E eu falei assim, faz na frente dela para ela ir vendo. E passou o tempo, até menos do que eu imaginava. Eles tinham 3 cães, e uma bem idosinha, assim, já com vários problemas de saúde. E ela faleceu. E a adotante, essa minha amiga, que hoje é minha amiga, mas a gente se conhecemos, né? Nos conhecemos todos na feirinha. Ela chorou, ela estava chorando a perda da outra cachorrinha. E adora, assim, miraculosamente aquele dia. Acho que cachorro sente, né, Tati? Sim, total, né? Ela sentiu a tristeza da Bruna e ela se aproximou, foi a primeira aproximação. Ela se aproximou e lambeu a lágrima da Bruna. Assim, a partir dali, a Bruna disse assim, eu tenho certeza que ela vai me amar e vai dar tudo certo. E tá dando. Então, hoje em dia, a Dora é uma muito feliz cachorra de uma tutora super, ultra responsável, graças ao olhar, primeiro da Lita, que foi lá e resgatou ela numa situação que muito provavelmente ia acabar em morte, porque era um filhote nas ruas, 7. E eles já estavam saracoteando ali pela rodovia, tudo, né? Depois a super dedicação da Lita, não só de cuidar dela, mas como oferecer ela para adoção para que possa abrir espaço para outros, né? Depois do encontro com a Cláudia, numa feira de adoção de uma ONG, para ver a importância do voluntariado, o tamanho da rede que se forma e o mais lindo, todos amigos, eu até me arrepio, todos como a nossa amizade, a minha amizade com a Cláudia, a minha amizade com a Lita, que eu disse aqui que representa, eu não vou citar o nome de nenhuma protetora porque eu estaria fazendo injustiça, mas me veio o nome de muita gente aqui com a Lita. Assim como aqui com a Cláudia, a gente citou a Alec, porque a Alec é a responsável ali pelo cadastramento e tudo, mas quantos outros amigos e pessoas especiais maravilhosas que eu fiz, né, Cláudia, que a gente fez, passeando lá no núcleo, e os adotantes, então é uma rede importante, e tem carência.
de muita gente para participar dessa rede de voluntariado do bem-estar animal. Eu queria saber de ti, Lita, o que tu acha que a pessoa que está em casa, né, ela pode fazer para ajudar a gente a ajudar os animais? Eu penso assim, ó, o que a gente recebe de telefonema, de WhatsApp, ai, aqui na frente da minha casa tem uma cachorra, como hoje eu recebi. Aqui na frente da minha casa tem uma cachorrinha que vai ganhar cachorrinho. Poxa, bota para dentro. Eu não tenho nenhum cachorro. Bota para dentro, deixa ela ganhar bebezinho. É tão fácil, ela até 40 dias é ela que limpa. Só bota uma casinha, não tem uma casinha, improvisa. Depois o núcleo da castração, né? Tem tanta feirinha, eu dou muito filhotinho pelo Face, né? Vai fazer entrega, se você vai fazer entrega, você vai olhar o ambiente. Se não for um ambiente bom, não entrega, leva de volta, depois vai fazer publicação, né? Tem uma cachorra no cio aqui na minha rua. Você mesmo pode levar para castrar, tem carro. Aí eu não tenho carro, eles... tem uma cachorra no cio, você não pode pegar. Como que eu vou pegar? Assim, cada um fizesse um pouquinho, teria resolvido muita coisa. Aí umas empresas também, cada posto de gasolina, pegasse um cachorro, fazia diferença para aquele cachorro. O cachorro que chega lá na empresa, na casa? O cachorro que chega no posto de gasolina, né? Às vezes até Deus que mandou aquele cachorro lá, ele vai fazer a diferença naquele posto. Numa empresa também, né? Essas empresas que não tem nenhum animal. Tem muito posto de gasolina que tem um animal, tem muita empresa que tem... Tem o Matuê, para inspirar essa história, tem o Matuê, o frentista. Conhece o Insta dele? Ele é um cachorrinho do posto, super famoso. Né? Um de outra cidade, né? Isso, eles são em 3. Agora o Matuê, o Pose e o... seu nome do outro. Ele é um cachorro frentista e ele inspira milhares de pessoas, porque o perfil dele é enorme hoje em dia, né? E tem os cachorros do posto aqui de Criciúma, né? É isso que eu ia dizer. Inclusive aqui em Criciúma, a gente tem bem mais do que um posto, onde os proprietários e colaboradores fazem um trabalho lindo dos animais que chegam ali. Eles deixam ir ficando, então, como os cães comunitários. Aí eles fazem todos os procedimentos de castração, de vacinação. Muitos têm banho agendado, né? E não só posto de gasolina é um grande exemplo, mas muitas empresas que estão se tornando amigas dos animais. Sim. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, vai ser a pauta, uma das pautas do nosso próximo episódio. As empresas amigas dos animais e também os animais comunitários, que é uma coisa que se comunica, né? Porque não é o caso da empresa, claro que a empresa também pode ter um animal para ter lá no seu pátio, se for um bom pátio, um pátio grande. Mas esse exemplo que a gente está falando é deixar ficar aqueles que estão ali em situação de rua, mas que já podem ser comunitários, que vão se afeiçoando ali, não precisa ser preso confinados, né? Como Jack. O spoiler tá dado. Então, né, parabéns a todos, né, esses empresários que... Entrando nesse assunto, eu queria frisar o Potter aqui, que tá hoje aqui, se o Elton quiser colocar uma imagem dele, para alertar sobre os cães comunitários, né? O Potter, ele vivia no centro ali da cidade, na Praça Nereu Ramos, vivia bem, né? Tem a Lourdes, que cuidava dele, a Rosane, uma série de pessoas envolvidas, mas recentemente não, desde sempre, ele foi muito agredido, machucado, cortado, e por último, espancaram ele e levaram para o Rincão, sem piedade, para abandono. E por um milagre mesmo, porque é muito difícil achar um cão de novo, ainda mais em outro lugar. Com certeza. Encontraram o Potter e hoje ele está aqui comigo, porque não deu para colocar ele na rua de novo, porque as agressões estavam escalando e a Lourdes estava com medo de colocar ele de volta na rua, né, com medo que alguma coisa pior aconteça.
Então, hoje ele estava na hospedagem, tá ficando na hospedagem, o que é custoso, né? A Lourdes não vai aguentar por muito mais tempo. Ele está em hotel agora, ele não está no núcleo, ele está em hotel. Não, o Potter, ele passou, até vou ilustrar o que a Lita tá falando de canis. Ele passou lá pelo núcleo para ser castrado, ele ficou lá um tempo, nós tentamos doá-lo, mas ele teve que sair porque ele era muito agoniado lá, preso, muito mesmo, triste, e ele vivia bem aqui na rua. Ele voltou, só que assim, a cidade não digo, né, mas são muitas pessoas ainda que não respeitam o cão comunitário, né? Por isso a importância do programa, de divulgar isso que está falando. Respeito, né? Assim, tem muita gente que não gosta, não ajuda, mas pelo amor de Deus, não maltrata o animal. Exatamente, se não ajuda, não atrapalha. Bem isso, né? Se não ajuda, mas não maltrata. Ele foi muito maltratado. E isso vai de encontro, né? Choca um comportamento de uma pessoa dessa que é uma criminosa, né? Que faz isso de tirar o animal de um local e colocar no outro, né? Tudo isso que tu relatou agora. Machucar, ele foi cortado. Esse comportamento desse criminoso, ele choca com o comportamento da grande maioria da sociedade hoje, que é solidária à causa animal, que às vezes até mesmo não fazendo voluntariado, mas simpatiza e muito, né, com os animais. Então eles são respeitados, eles são valorizados, as empresas que têm animais comunitários e que cuidam dos seus, elas são cada vez mais aplaudidas, né, incentivadas, e é importante a gente estar falando muito disso, né, porque para que pessoas como essa comecem a ter vergonha. De rua, porque não precisa judiar, né, eles já passam, já é muito difícil a vida deles, né. Eles não pediram para nascer na rua, né, Eles têm o mesmo direito que nós, eles sofrem, eles sentem dor, frio, fome, como a gente. Sim, e o Potter viveu anos, né, na rua, na condição de comunitário, e infelizmente sofreu, né, essas atrocidades, mas no fim de tudo, que está quase, né, muito bem encaminhada essa história, né, Cláudia? Conta como é que foi. Foi muito engraçado e inusitado, e assim, um dos maiores desejos nosso agora era que o Potter seja adotado, né? Ele que está mais nos angustiando, e faz muito tempo que a gente está divulgando e não consegue nada pro Potter. Estava muito agoniada, já tinha marcado a feirinha amanhã, hoje o podcast, a feirinha no domingo, e eu peguei e falei assim, Lourdes, eu vou buscar ele mais cedo, porque eu vou passear com ele um pouquinho, ele está muito estressado, mesmo lá na hospedagem, porque eles não têm aquele momento de passeio, os benefícios do passeio, como eu disse, olha como são importantes. E daí eu fui passear com ele, e um casal se apaixonou por ele, começou a brincar e não sei o quê, e eu falei assim, você gosta de animais e tudo mais? E perguntei se ele queria adotar, e inusitadamente ele quis. Ainda não sabemos, assim, do desfecho, mas ele prometeu, dizendo que quer mesmo o Potter. Eu falei assim, eu nem vou oferecer ele hoje. Ele disse, não precisa mais oferecê-lo, porque eu vou adotá-lo e vou levar o Potter amanhã para casa dele. Já pensou? Então, olha só, mais por conta do podcast. Do podcast, por conta do teu voluntariado. Tu já contou agora, vocês já contaram 2 histórias de final feliz. Da Dora e do Potter. Potter vai começar a escrever história nova dele amanhã. E graças ao trabalho de voluntariado, e as coisas parecem, né, gente? A Alita disse, quando a Cláudia contou a notícia do Potter agora ali embaixo, a Alita se arrepiou, eu me arrepiei também. O que tu acha disso, essa sincronicidade linda, Alita? Bênção de Deus, né? As coisas vão se encaixando, né? Bênção de Deus. E que esses exemplos sirvam, né, para mais engajamento, né, que as pessoas se animem para isso, né? Sim, Tati, eu vou reforçando assim, porque muitas pessoas falam assim, eu não posso pegar, eu já tenho não posso adotar, não posso cuidar, não, né? Alguns não podem adotar, ou não dá lar temporário, ou não conseguem ir lá pessoalmente, ir lá no núcleo, passear, como eu faço. E eu também acho que tá tudo bem, sabe?
tem outras formas de ajudar. E uma das formas que mais ajuda a gente, mais ajuda mesmo, é compartilhar as postagens dos cachorros nas redes sociais. É por ali que a gente consegue a maioria das adoções. E não importa, assim, eu já ouvi assim, mas meu perfil é pequeno, o meu também é, o meu tem 300 pessoas, sabe? Mas às vezes é um amigo teu, sabe? Assim, a gente precisa só de uma pessoa para adotar aquele cão. Então, o compartilhamento parece simples demais, mas é uma das coisas mais poderosas que as pessoas podem fazer. Exatamente, Todo mundo pode fazer. O compartilhamento faz a diferença. Porque sai daquele círculo, né? Não adianta muito a gente estar divulgando entre nós, né? Instagram de protetor. Se uma pessoa que recebe de um protetor, que tem um círculo de amigo bem diverso, divulgar, pode atingir aquela pessoa que ainda não está demandada, tão sobrecarregada, que não tem ninguém que está procurando, né? É um amigo seu, né? Seu que eu digo, de alguém aqui que está assistindo, é um amigo seu que vai ter o desejo de adotar aquele cão. E é isso que importa pra gente. Então, é uma ajuda que ajuda horrores e é uma coisa que todo mundo pode fazer. Com certeza, valorizar e compartilhar também. Compartilhar. E pensar também, às vezes, pessoas que estão assistindo o programa que não tem um cachorrinho ou que tem que está tudo tranquilo ali com ele, pensar em abrir o coração para outro lar, porque a adoção, né, também é uma forma de voluntariado, é um final feliz para aquela vida que a gente quer. Segura e feliz. Hoje a gente viu, foi bem bom saber o caso da Dora e do Potter. A gente espera que o João tenha um encaminhamento tão bom quanto. A gente espera que esse programa de hoje sirva. Depois a gente vai mostrar. A gente tentou deixar o João aqui comigo para apresentar o programa, com a Lita também, mas ele foi para lá com o Potter. Tá aí? Depois se vocês quiserem tentar colocar ele para cima da bancada ali, para ele aparecer mais. Beijão, olha. Senão depois a gente mostra a imagem do João, olha ali. O João precisa de um lar, ó. João é esse cara. Tem um ano, mas é esse cara que... Ele tomou muita mamadeira, por isso que ele ficou assim. Ele não tem um olhinho, mas ele faz tudo como qualquer cachorrinho. Ele vive normal. Tudo. E ele é um querido, ele é calmo, ele é tranquilo, ele se dá com todos, cachorrinhos, pessoas, ele é carinhoso, né, Lita? E que graças ao trabalho da Lita, né, ao olhar da Lita, ele não morreu, literalmente comido pelos bichos, né, Lita? Então, na mamadeira, porque ele ficou sozinho, ele era um bebê de 10 dias, mais ou menos, que a Bia... falou do núcleo, né? E que com certeza, como ele estava fechado, né? E mais ou menos ele tinha uns 10 dias, né? Então ele tomou dedeira. Quando ele estava tomando já umas 15 dedeiras por dia, eu digo, chega, vamos começar a comer ração. Ele é muito bem cuidado pela Lita, mas ele... Dizem assim pra mim, desculpa já interromper. Fale. Como que tu vai doar um bebê teu, que tu diz que é teu filho, mas eu vou condenar ele a um corredor da morte? É o que eu ia dizer, ele não é corredor da morte, ele é muito bem cuidado pela Lita, só que a Lita precisa abrir espaço para cuidar de outros em situação de necessidade, como ela encontrou o João. E o João pode ter uma casa onde ele tenha muito mais atenção do que na Lita. Para ele correr, brincar, né? Uma pessoa com menos animais, né? Mais um para ele também brincar, ser feliz, né? E daí ele vai ser feliz e fazer feliz o resto da vida, e ele vai abrir espaço para a Lita fazer outros resgates, outros pós-operatórios. Lita, tens ideia de quantos cachorros já passaram pelas suas mãos nesses 30 anos de voluntariado? Eu acho que vamos botar mais de 300, né? Isso que ainda eu tenho na frente da minha casa 3 casinhas de cachorro, né? Que ali eu boto todo dia comida e água, né? Ali é para os cachorros da rua, né? Que não estão dentro, que passam ali, né? Que todo dia, quando a minha ração tá pouca, aí eu digo, hoje eu não tenho para botar, mas aí eu penso, mas eles vêm pensando que, eu vou lá que tem, né? Hoje eu já tinha botado de manhã, eles já tinham comido tudo.
Tem uns quantos em situação de comunitário? Você já viu ali, né? Uma vez tinha uns 10, né? São uns 10? Tem as casinhas na frente da tua casa? Tem. Um carro passou lá, deu uma batida, tem uma tudo esgualepada. Aí tem uma que de manhã eles passam, come tudo. Aí, agora ela pegou barda. Mesmo que não tenha, ela para na frente do portão. Como quem diz, eu quero, tá na minha hora. Não tem nada lá. Cadê a minha marmita? Ontem ela parou, eu botei. Hoje ela parou de novo, até bati foto e mandei para uma amiga minha. Ela lá parada, como quem dizer, não tem. Tá na hora da minha marmita. Aí eu fui lá e botei. Tamanho de João. Todos castrados, Lita, esses que tu cuida em situação de comunitário. Uma senhorinha bem idosa também ali da Vila Manaus. Sim. Eles ficam bichados. Eu dou um jeito no remédio que eu ganho, né? E spray prata. Eu trato ali na frente da minha casa mesmo. Do remédio do bicho, do dipirona, dou na salsicha e do anti-inflamatório. De manhã a mulher vem, eu dou. E é isso. Enquanto não tem lar para todo mundo, vamos cuidando em situação. É outra forma de voluntariado. Você pegar aquele animal que está pela sua rua já há algum tempo, não enxotar ou pedir para algum protetor ir buscar. Começar a alimentar na frente da sua casa, se não pode botar para dentro, na frente da sua casa. Coloca um abrigo, uma casinha para ele na frente da sua casa. Ensina os vizinhos a respeitar, assim, castra. Se você não consegue colocar para dentro da sua casa e cuidar, né, como a Lita faz, o núcleo do bem-estar, eles castram muitos animais e eles fazem o pós-operatório. Então, ele faz toda essa parte. Só que os cachorros têm que estar em movimento, têm que estar entrando e saindo de lá, da casa da Lita, para outros poderem entrar. Mas o núcleo também faz pós. Sim. É uma situação importante, né? Que muitas vezes chamam nós protetores, né? A Lita deve ser muito acionada para isso. Tem aqui uma fêmea em situação de rua no cio, cheio de cachorros atrás. A pessoa tem que saber que o município faz gratuitamente essa castração, mas que preferencialmente a pessoa, porque não vai esperar, às vezes, viu o cachorro passar na frente. Não espera alguém do poder público ir lá buscar, porque às vezes não dá. Buscam também? Eles estão buscando, buscam bastante. Só que, assim, é um número reduzido de funcionários. É difícil estar em todos os lugares, é difícil atender todas as chamadas. Então, se a população ajuda um pouquinho, ajuda, né? Mas eles buscam. Mas é isso que se está vendo ali passando na rua, ao invés de acionar o núcleo ou algum protetor, tá de carro. Consegue fazer você mesmo, faça você mesmo. Leva para casa, segura aquela cachorra aquele dia. Uma dica, um conselho, que é o que os protetores fazem, né? Faz contato com o núcleo vai agendar uma castração numa clínica próxima, né? Porque são, acho que hoje, 5 clínicas conveniadas. Leva. Ajuda demais. Castra, abre uma garagem, uma parte da casa para o lar temporário e depois tenta doar, tenta encaminhar para alguém, fica com ele, ou em último caso, vai lá no local, né? Abre se for na frente da sua casa, tá no cio. Marca a castração, faz o pós-operatório, depois não consegue ficar, abre o portão que seja, mas pelo menos ela não, a cachorrinha não. Isso faz o quê? 15 dias. A minha amiga trouxe, a Cleusa lá, eu tava com uns 10 cachorros, aí botemos para dentro. Eu tinha castração agendada para 2 dias, incluí ela, castremos, né? E conseguimos um adotante. Que bom. Graças a Deus. Mas estava com 10 cachorros bem pequenininhos. Né? E essa do bicho lá, o núcleo não pôde buscar. Aí o jeito foi eu tratar ali na frente de casa. Todo dia a velhinha trazia, eu mediquei, estava com 3 focos. Um cachorro com bicheira, né, por exemplo, às vezes que a pessoa se depara, é importante saber, né, que no núcleo de bem-estar animal, que atende ali naquele horário comercial, mas eles fazem, né, esse atendimento baixa complexidade. Já levei vários. Só que aí a mulher não tinha carro, ninguém quis botar dentro do carro para levar, porque estava num estado deplorável, né? E aí eu pensei comigo, então um jeito é eu tratar aqui na frente. Né? Gente, mas vamos pensar aqui em pessoas com condições financeiras. Às vezes, se penalizou daquele animal que está ali com alguma doença, né, que apareceu na sua frente, não vai nem acionar talvez um protetor ou um núcleo. Pega, leva na clínica. Às vezes a pessoa tem já um cachorro, um gato em casa e já tem uma clínica de confiança. Quem tem, não... Leva mais um. Tenho certeza que a maioria dos médicos veterinários já fazem até um
preço um preço pouco social, reduzido, porque sim. também se solidarizam, né? Então, você aí que já tem o seu cachorrinho em casa, que vê um outro, né, numa situação de emergência, não espera. Não. Não espera, porque isso pode custar a vida desse animal. Você se sensibilizou, essa pessoa sensibiliza porque ela tem coração para aquilo ali. Então, dê esse passo maior, né? Assuma essa responsabilidade, porque como eu disse no começo do programa, nós protetores hoje somos em muitos, mas estamos longe, né, de ser suficiente, né? São muitos cães também. E o trabalho, né, de cada um que tem esse olhar, né? A atuação efetiva de cada um, né? Pode valer a vida ou a morte daquele animal que passou, que cruzou na tua frente. Agora ele quer aparecer. Quer aparecer. Uma ressalva, ó, já que ele tá aqui aparecendo, não sei se dá para pegar ele ali na câmera. Ele não tem um olhinho, né? E os cães deficientes, eles também são difíceis de serem escolhidos. Raramente eles são escolhidos. E é uma pena, porque é um preconceito visual, estético, né? Ele só não tem um olhinho, mas ele faz tudo como qualquer cachorro amoroso faz, né? E as pessoas têm que abrir um pouquinho o coração para isso. Eles são todos perfeitos. Lá no núcleo tem um que tem 3 patinhas, que é o Bruno. O Elton coloca uma imagem do Bruno. Ele é um cachorro super feliz. Ele anda, corre, faz tudo. A Cocada também é igual o João, não tem um olhinho, mas ela faz tudo. Brinca como qualquer cachorro. Tem a Amora também, que só tem 3 patinhas. Eles fazem tudo igual, sabe? Não demandam nenhum cuidado especial nesse caso. Cuidado especial. Então, as pessoas têm que ver que não é o cachorro que tem que ser perfeito. São as pessoas que têm que amar de verdade. Verdade. Olha, para mim, o João é perfeito. Inclusive, o João é um representante legítimo da classe dos caramelos, né? Ele tem esse charme que eu falo assim, depois vira charme. Tem o Giasse lá no núcleo, que ele não tem uma orelhinha, e eu acho ele lindo por isso. O Diego, ele é manco de uma perninha, e ele tem um rabinho bem estranho, parece de coelho, sabe? E aí acaba ficando bonito por isso. Cláudio Giasse tá lá no núcleo ainda? O Giasse está lá no Nossa, o Giasse já faz no mínimo 1 ano que ele tá no núcleo. Sim, mas nós paramos de divulgar ele porque ele teve um adotante e ficou muito tempo assim prometido para essa pessoa, que era uma adoção responsável e muito boa, mas no final ele não conseguiu levar por conta de uns problemas pessoais dele. Daí perdemos a adoção do Giasse, foi mais de meio ano esperando ir por esse desfecho. E agora ele tem outro pretendente adotante. Ah, que bom. Mas também tá uma enrolação, assim, às vezes. Mas tá prestes a ser adotado o Giasse, então. Mas tem quantos lá para adoção? São 28 cães. 28 atualmente. Atualmente. Vamos adotar os cães saudáveis do núcleo para abrir espaço para o núcleo fazer o que é papel dele, que é pegar em situação de doença, em situação de maus tratos, e que fique provisório, né? Provisório. Eles precisam serem outros, né? ser adotados. Uma casa de passagem, né? Uma casa de passagem. E eu queria aqui fazer um intervalinho para agradecer. A gente já teve hoje o primeiro patrocínio aqui do programa, né? Agradecer a Fran da Eggs, que é uma franquia, né, de alimentação, do ramo da alimentação, que temos aqui em Criciúma. Eggs fica aqui na rua Coronel Pedro Benedetti, aqui no centro. E eles fazem os pratos, a grande maioria dos quitutes é à base de ovos, tá? A maioria dos alimentos deles levam ovos. E para nós aqui, já que estamos falando de bem-estar animal, né, é importante ressaltar que os ovos utilizados ali pela Eggs são de galinhas criadas soltas, né? Que a gente costuma dizer as galinhas felizes, enfim, as galinhas criadas soltas, que elas não sofrem... Enfim, né, a indústria do ovo muitas vezes é cruel, porque as galinhas são criadas em espaços limitados, né,
Mas então, agradecendo a Eggs pelo primeiro patrocínio do programa. Legal, que venham muitos. Tem um açaí, né, também, que a gente... Tá bom, né, Lita? Eu já tomo quase tudo. Tá uma delícia. Ô, Lita, tem alguma coisa importante para falar, para a gente ir encaminhando para o final do programa? Que as pessoas se sensibilizem cada vez mais, né? Ajude um animal, porque parece assim que hoje os animais têm culpa de eles estarem na rua, né? Levam pedradas, a gente judeia tanto. O ser humano é tão cruel que ele prefere jogar a comida no lixo do que botar num potinho, né? Aí, claro que ele vê o cheiro no lixo, ele vai querer rasgar o lixo, né? E se ele botar naquele potinho ali na rua, ele não vai rasgar o lixo. Mas ele prefere botar no lixo, amarrado, do que botar ali num potinho, né? Porque o ser humano é muito cruel, né? Que as pessoas comecem a alimentar os animais na rua. Um potinho de água ali na frente, né? Até uma casa grandona, às vezes não tem um cachorrinho. Não quer adotar um cachorrinho, bota uma casinha ali na frente, um potinho de água, né? Sensibilizar mais pelo animal de rua, né? Uhum. Vocês também passam na frente das casas e olham aqueles quintais e fica pensando, né? Nossa, ali cabia 10 cachorros, nossa, ali cabia 5 cachorros. Todo mundo acho que pensa, né? Acho que pensa, né? Todo mundo abrisse, né, os corações. Pra um cachorrinho só, Uhum. a gente passa, nossa, que casão. Sobre a adoção também, eu gostaria de falar alguns mitos assim em relação à adoção que nessa vida eu acho que vocês devem ter escutado muito mais do que eu, que comecei há pouco tempo. Mas assim, ó, tem muitos mitos assim, muitas desculpas que as pessoas dão, sabe? Eu vou exagerar um pouquinho só para a gente rir, vocês vão identificar. Por exemplo, ele é adulto, não vai se adaptar. Ele é deficiente, vai me dar trabalho. Ele é velhinho, vai morrer logo. Ele é preto, é feio, dá azar. Ele é medroso, né? Não vai se apegar. Eu doei terça-feira, devolveram quarta, porque ele era medroso. Então, eu tô exagerando, né? Dizendo as frases curtas, mas muitas das conversas acabam por conta desses mitos. Sim. E não é verdade. O cão medroso, ele só precisa de tempo e paciência, sabe? O cão adulto, ele se adapta à rotina da família muito facilmente, ele só precisa de um tempo. E é mais fácil, às vezes, cuidar de um adulto do que um filhote. Sim. Inclusive, no primeiro episódio, estivemos falando sobre isso, que foi sobre adoção. Uhum. Muito mais fácil. Assistam lá que vocês vão ver. Os idosos, mesma coisa, eles são calmos, eles ainda têm vários anos de vida. Cachorros com 5, 7 anos são muito difíceis de adotar e eles têm ainda uma vida pela frente. E apesar deles serem idosos, pouco tempo de vida, eles têm o dobro de amor e gratidão. Exatamente. Então vale a pena. Tu tocou num assunto que é importante, que tem muita gente que adora, até demais, às vezes adora, que ama os animais, mas não adota porque já perdeu um. Isso. Né? Eu também passei por isso, tá, Tati? Quando eu perdi o meu cachorro, foi muito difícil de colocar outro, porque parece que tá colocando ali no lugar. Mas geralmente as pessoas não querem adotar porque perderam seu cachorro, mas porque sofreram. Só que eu acho assim, ó, tudo bem, é um sofrimento e é natural você sofrer pelo seu bichinho, porque ele era um membro da família, se você gosta demais, né? Claro, eu sofri um monte, então eu não posso mais. Só que você tem que aceitar que a vida dos cães, ele é mais pequenininha que a nossa, ele é mais reduzida. E ele, estando com você ou fora, lá fora, os vira-latas, eles estão sofrendo muito mais na mesma vidinha que eles vão ter. Então, se você adotar, você pode dar anos de felicidade para ele e você também ter. Não é aquele último momento que foi triste, 2 semanas ali que você chorou a fio, que se sobrepõe a anos de felicidade. Sim. Claro que a dor da perda, o luto, ele é natural, como ele é esperado, né? Mas é exatamente isso, a pessoa tendo consciência de que biologicamente, né, a vida dos animais, ela é mais curta
que é a vida humana, se colocar assim 20 a 30 anos, a vida de um cachorro, de um gato, ela tendo essa consciência e ela cuidando da melhor forma possível dele, ela vai dar esse tempo de vida maravilhosa para ele. E ele vai estar feliz com isso. Uma frase linda que aparece no Instagram, deixa eu ver se me lembro, assim, ó. Se você adota um cachorro e sabe da perda dele, né? A vida inteira dele, ele vai receber amor. E você vai sentir a falta dele pelo resto da sua. Mas ele recebeu amor pela vida dele inteira. Exatamente. Sabe? É melhor do que negar a adoção. A gente vai sentir a falta, mas é como todo luto, no começo vai doer mais, depois vai ficar, vai ter sempre um espaço ali no nosso coração, mas não que não tenha espaço, né, para acolher tantos outros que estão aí em estado de necessidade. Outra desculpa que eu ouço bastante é assim, eu trabalho, eu sou ocupado, eu tenho dó de deixar o cachorro sozinho em casa. Mas sabe, o cachorro, ele já tá sozinho. Ele vive sozinho, 24 horas. Lá no abrigo, ele vive sozinho, preso numa baia. Não é um apartamento, é uma baia. Sem caminha, sem nada. Lá com a Lita, preso. Sem uma família de verdade para ele, sabe? Na rua, eles estão sem segurança. Correndo risco. Como o Potter, no relento. Sem caminha, sem família. Então, a pessoa que mesmo ocupada, mesmo que trabalhe o dia inteiro, mesmo que não se dedique, se ela adotar, ela muda tudo. Imagina o momento de felicidade daquele cachorro que mora em apartamento quando recebe o tutor. Isso compensa o período da falta da pessoa. E lógico, vai ter a adaptação, né? Sim, ela muda tudo. Ele vai ter uma caminha, ele vai ter um teto, ele vai ter segurança. E quando chegar ainda, ele vai receber carinho. Sim, ele vai ter os passeios, né? Então, assim, os cães, eles não precisam de alguém que esteja lá com ele, do lado dele o tempo todo. Ele precisa de alguém que esteja lá para ele. Exatamente. A qualidade é mais importante que a quantidade, né? Na criação de humanos, de animais, em tudo na nossa vida. E eu queria, assim, que as pessoas... Porque tem muita gente que quer adotar realmente, mas fica com esses receios. E quem mora em casa e se preocupa com essa questão da possível solidão do animalzinho porque saiu o dia inteiro, já pode pensar em adotar logo 2. E se forem irmãos de ninhada, nada melhor, tá? Porque os irmãozinhos, eles são um charme, né? Eles fazem tudo parecidinho, assim. Eu tenho as manas, a Dama e a Cara Preta, que eu não imagino uma sem a outra, assim. Elas são um charme as duas junto, né? Então, quem mora numa casa e que acha assim, não quero ter um cachorro para ficar sozinho no pátio... Realmente, o melhor é ele estar em 2. Então melhor ainda, porque é como eles vivem, é como eles gostariam, assim, é uma família perfeita, né? Então, para não ficar solidão, se tem espaço, adota logo 2. E se tem espaço pouco, vai escolher um de temperamento mais tranquilo para um apartamento. Os idosos são muito tranquilos. A Amora, que tem 3 patinhas, ela é tão tranquila, sabe? Tem um cachorro para você. Se você é um cara ativo, tem cachorro para você. Se você é uma pessoa calma, ele vai ficar sozinho, tem um cachorro para você. Se você gosta de companhia, ficar ali, tem um cachorro para você. Se você não tem tempo para o cachorro, tem cachorros mais independentes. Então, assim, as pessoas têm que parar de ver e escolher o cachorro pela aparência e escolher mais pelo comportamento. Comportamento que isso, né? Tem as feirinhas de adoção. Eles que encaixam na sua rotina e na rotina da família, né? E assim, daí conversa com a protetora para ver como é o cachorro. Geralmente elas conhecem o cachorro, o temperamento do cachorro. Então escolham pelo comportamento, pela personalidade do cachorro. Busca no site, no site, nas redes do núcleo. Sim. Busca na SOS Vira-Lata, busca na animal.com, que são as ONGs, busca diretamente com a Lita, né, Lita? Qual é o teu Instagram, Lita? Não, eu mais é no meu WhatsApp, né? Tá. 39, né? 9999583824. Pode repetir o teu WhatsApp? 9999583824. Certo. E
Lita, é importante falar também que a pessoa que quiser te ajudar também financeiramente, porque tu tá sempre precisando de ração, remédio, né, Lita? Mesmo no WhatsApp também. Então, e o teu Instagram é Angelita Cardoso, né? Eu acho, Angelita né? Cardoso também. Meu Tá. Facebook também, né? Tá. Angelita Cardoso. Mas a gente vai deixar aqui, então, o WhatsApp da Lita, para quem quiser ajudar a Lita com ração, com remédio. Sim, a gente tá sempre, né? Remédio de verme, quando pega filhotinho, né? Você aplica lá. E tem assim, ó, muita pessoa pega adoção por impulso, né? Sim. Aí fica um dia, como eu doei essa semana, terça-feira. Quarta ela já devolveu porque o cachorrinho era medroso. Tem uma adaptação. Né? No mínimo uma semana, né? Sim. Daí é porque já não queria. Então também que pense bem antes de adotar, né? Então é complicado, né? Tem uma adaptação o cachorrinho. Tem né? adaptação. Tem. Uma adaptação, né? A gente faz a entrevista ali, os voluntários, né? Porque a gente conhece os cães, então dá para dizer mais ou menos a personalidade deles. Às vezes, né, ali no abrigo mascara um pouco da personalidade deles, porque eles podem ficar apáticos, né, ou afobados demais porque estão presos. Mas a gente conhece os cães e a gente pede sempre, né, olha, você tem certeza? Se você não tiver, é melhor que não leve, porque nisso tudo eles também sofrem. A importância, né, de quem vai adotar antes de não fazer por impulso, né? Investigar, como tu disse, com o protetor que está dando lar temporário, ou com os voluntários. Consigo, assim, que tipo de cão você quer, sabe? Assim, eu preciso de um cão calmo, eu moro em apartamento, a gente não tem muita energia, são idosos que vão cuidar. Então, a gente um cão, pode um gato. Isso. Né? Tem um cão, um gato para cada pessoa. Com certeza tem muito cão que vai adorar, e gato que vai adorar passar o dia dormindo no apartamento. Sim. Eu já tive cão devolvido, 2, o Fred e o Marley, que eles ficaram em depressão. Ele ficou 1 mês no portão esperando o homem voltar. E o Fred, ele gritou 2 dias. É muito triste. E tu foi resgatar. Não, tá, a devolução. Foi devolvido. A devolução é muito Aí triste. o homem, ele ficava ainda depois voltando, sabe? Eu digo, eu não quero que não volta. Eu digo, eu não quero que você venha mais ver. Porque é outro abandono, né, Eu digo, eu quero que você não venha mais. É outro abandono, ele Então, ele está sofre. na minha casa há 9 anos. Eu não doei mais ele. Sim. Porque foi muito triste a devolução dele depois de 1 ano. Sim, O homem foi morar num apartamento e não podia levar ele. Não aceitava. Aí ele sofreu muito. Tem muitos cachorros abandonados também que infelizmente as pessoas vão embora, se mudam e deixam nas casas. Então, o vizinho que olha aquela situação ali, que se compadece, põe para dentro da sua, né? Já que um fez esse ato criminoso de responsabilidade de abandono, quem viu porque os animais que eles estão acostumados dentro de casa, criados por um tutor, é muito arriscado e é muito triste, é muito sofrido para eles estarem nas ruas, né? Porque eles não sabem buscar comida, não sabem, né? Buscar coisas. Ele já estava acostumado a ganhar aguinha, ganhar comida. E não é só isso. Eles são tão fiéis, seja quem for, né? Até aquele adotante que devolveu. Ele é tão comprometido. Esperando o homem voltar. Ele é tão apegado. Como é que vai abandonar um cachorro desse na rua? Como é que a Lita vai abandonar ele? Mas o abandono, ele vai sofrer a falta dela. Eles sofrem. Eles têm sentimentos. Exatamente, né? é importante se adotar, mas é importante também, assim, ponderar bem, né? Antes, né? Para evitar essa devolução. E ele vai ficar lá até o fim da vida dele. Então, todo o dinheirinho meu que sobra, eu estou cada vez fazendo um canil bem bom, que dá para te deitar no chão. Com piso, as casinhas revestidas de piso, porque vão ficar ali até o restinho da vida deles, porque não tem como. Porque tem um ou outro indivíduo que não é tão adotável, né? Não vão, então, não vai ser mais doável. Deixar com os protetores esses e adotar, então, a grande maioria, né, que é adotável, que é adaptável, né? Vão ficar lá num confortinho melhorzinho, né? Espero, então, que esse programa de hoje tenha aberto corações. A adoção do Potter está quase garantida. Depois, no próximo programa, a gente vai comunicar aqui se realmente deu certo. Vamos torcer muito. E espero estar comunicando também no próximo episódio do PataCast a adoção do João. Ele gostou daqui pra mim, né, João? A Lita deu o telefone dela, a gente vai deixar também aqui.
disponível, né, ali nos comentários. Contato no teu também, No né? meu, na produção do programa, no da Lita, quem quiser adotar o João. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito importante, né, a gente abrir consciências da importância aí da importância do voluntariado e como a gente pode voluntariar na questão do bem-estar animal. E obrigada também pela audiência a todos. No próximo PataCast a gente volta falando sobre animais comunitários, falando sobre empresas amigas dos animais comunitários que eu já tinha prometido no último programa, que seria a pauta de hoje, mas ficou para a próxima, porque vai ter 2 presenças muito importantes, inclusive uma presença canina muito importante. Então, espera aí a surpresa no próximo PataCast.